O engenheiro civil, qual que é seu papel profissional? Quais são os documentos necessários para sua atuação? E qual é o seu comportamento comunicativo que ele deve ter dentro de uma empresa para ser bem-sucedido? Tudo isso e muito mais hoje, no Foque News. O engenheiro civil. Ele projeta, gerencia e executa obras em todas as suas etapas. A sua profissão é fundamental na sociedade, pois é ele que garante toda a segurança necessária para qualquer projeto. Além disso, a formação de engenheiro civil é importantíssima no comprometimento ambiental, como fatores que podem comprometer o meio ambiente e influenciar no resultado de um projeto. Portanto, para garantir toda a segurança necessária, existe uma série de regulamentações e documentos para o engenheiro civil trabalhar corretamente na sociedade e ter todos os seus direitos estabelecidos. É com isso que eu vou com Daniele Chigcon e Isabelle Judice. A regulamentação profissional do engenheiro civil ela é de acordo com o CONFEA. O CONFEA atribui as 18 regras dele ao engenheiro civil. Dentre elas, as três mais importantes é a elaboração de projetos, o monitoramento de construções e a fiscalização e manutenção de obras. Os cargos e funções que o engenheiro civil pode exercer é a exploração de recursos alternativos, analisar e estudar técnicas em obras em andamento e planejar e projetar trabalhos em âmbitos distintos. O piso salarial de engenheiro civil é de acordo com as suas horas trabalhadas. Dentre eles, em média, o engenheiro civil no Brasil, ele recebe de 5 a 11 mil por mês. E agora passo a palavra para a Isa. Obrigada, Daniele. Agora eu vou falar sobre a documentação na engenharia. Bom, existem 4 documentos muito importantes, que são requerimento, memorando, relatório e laudo. O requerimento é uma solicitação oficial com caráter formal e é um documento de característica ascendente, que vai de uma hierarquia mais baixa para uma mais alta. O memorando é o comunicado interno oficial, de característica descendente, que vai de uma hierarquia mais alta para uma mais baixa. Relatório, que você vai registrar qualquer experiência vivida durante seu trabalho, etc. É um documento de caráter permanente. E o laudo é a chamada parecer técnico, quando você dá a sua opinião como especialista. Obrigado, Daniele. Obrigado, Isabela. Bom, a gente viu um pouco sobre os documentos que são necessários para o engenheiro civil. E agora o ponto é, será que um bom comportamento e uma boa comunicação é necessário para o engenheiro civil no momento do seu projeto? É o que veremos com Giulia Tomasi e Victoria Molina. Bom, Pedro, respondendo a sua pergunta, a comunicação é essencial, sim, né? Para os mais variados empreendimentos, né? Para se obter um sucesso. Os métodos de comunicação, quando eles são bem aplicados, eles contribuem para a eficácia do trabalho, evitando desperdício de tempo, até mesmo evitando conflitos. Na engenharia não é diferente, né? A comunicação é essencial, o engenheiro deve se comunicar bem, ele deve expressar bem seu pensamento e seu raciocínio. Bom, a comunicação escrita, ela também é de extrema importância, ela precisa ser clara e objetiva, e ela depende muito da situação e de quem vai receber. Bom, Júlia, pode complementar com a sua parte. É isso mesmo, Victoria. Na engenharia civil, nós divulgamos os projetos, esclarecemos dúvidas e, através da comunicação que esclarecemos, informamos o que for preciso. Sendo assim, é preciso planejar meios e desenvolver mecanismos eficientes para garantir a comunicação das partes interessadas. Com isso, nós entramos em um ciclo, onde existe a fonte, que é o estímulo para nós iniciarmos o assunto, a codificação, que é por onde nós traduzimos esse estímulo e começamos a falar. Aí entramos na transmissão, que é a maneira que você transmite, a maneira que você vai falar. A recepção, que é quando a pessoa que está ouvindo recebe a sua mensagem, ela decodifica a mensagem, ela interpreta e te dá um feedback, que é o retorno, respondendo a sua mensagem. Por favor, Victoria. Bom, a comunicação informal ela é inevitável, né, dentro de uma empresa. Então, ela se trata de informações transmitidas de uma fonte não oficial. Então, o que também acontece muito é o balão de ensaio. É quando as pessoas elas jogam uma informação e vê como a pessoa que vai receber reage, que ela pode confirmar ou até mesmo negar. É isso mesmo. Na engenharia civil é muito importante também a comunicação não verbal. O corpo, por exemplo, transmite uma comunicação espontânea. Sendo assim, existem 3 tipos. Por objetos, são os itens físicos, ação, que são os movimentos do nosso corpo, e por sinais, que substituem as palavras. Há ainda muitos obstáculos dentro do campo de engenharia civil, que são chamados de barreiras de comunicação, que atrapalham essa troca de informação. Existem as barreiras organizacionais, que são dentro do próprio ambiente de trabalho, e as interpessoais, que consistem em problemas da imperfeição humana. É com você, Pedro. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, Victoria. Bom,
Agora, para mostrar um pouco tudo isso que foi falado, nós entrevistamos o Ricardo, que é um engenheiro civil, com a participação minha, do Caio Pascoal e do João Pedro Colombeiro. Boa noite, hoje vamos entrevistar o Ricardo, que é um engenheiro civil. Se apresenta para a gente, Ricardo. Boa tarde, meu nome é Ricardo Sérgio Simões, sou engenheiro civil formado há 36 anos pela Faculdade e Universidade Unisanta, na cidade de Santos, São Paulo. Ricardo, em que empresa você está trabalhando e como você exerce sua profissão durante o dia a dia? De uns 10 anos para cá, faço gerenciamento de obras e sou um profissional autônomo. Sou contratado por clientes, pessoa física ou jurídica, que necessitam de orientação técnica, desde projetos até a entrega final da obra, seja ela residencial, comercial, industrial ou hospitalar. Ricardo, a gente sabe que a visão da profissão pode ir variando no decorrer do curso. Então, sobre você, como era a sua visão de exercer o papel de engenheiro civil no começo do curso e como ela é hoje em dia? Como engenheiro civil, sempre tive a expectativa de construir casas, prédios, etc. Então, a faculdade passava a visão de que teriam exercícios práticos, além da teoria. Porém, naquela época, não tive quase nenhuma experiência prática, tais como visitar obras, etc. Portanto, após formado e chegando nas obras, para exercer a função de engenheiro civil, tinha só a teoria e tive que buscar experiência prática com profissionais já experientes no ramo da construção civil. Com o passar dos anos, a visão foi mudando e hoje tenho certeza que um complementa o outro. Ou seja, a faculdade te dá o básico e só a vivência profissional é que te dá o complemento profissional. Qual das 18 atividades de atuação atribuídas pelo CONPE na Resolução 218 você exerce? Na profissão de engenheiro civil, existem várias especializações, ou seja, você pode ser engenheiro civil projetista, calculista, sanitarista, engenheiro especializado em fundações, engenheiro de manutenção predial, entre outros. Portanto, todas as 18 atividades da Resolução número 218 do CONFEA são exercidas pela minha profissão. Ricardo, a gente também gostaria de saber qual o comportamento adequado de um engenheiro civil dentro de um determinado projeto. A postura para um engenheiro civil trabalhar dentro de uma empresa, na minha opinião, deve ser serenidade, descrição, participativo com os colegas e superiores e, principalmente, muita responsabilidade profissional. Ricardo, nós sabemos que a entrevista de emprego é uma parte essencial na vida de um profissional. Então, comente conosco como é que foi a comunicação e o comportamento na sua entrevista de emprego. Também nos fale quais foram as principais perguntas dentro dela. Depois que você adquire uma certa experiência profissional, outras empresas que você possa vir a trabalhar, você tem um pouco mais de tranquilidade para fazer essas entrevistas, devido à sua experiência. Mas o principal sempre é manter a tranquilidade, ou tentar. As principais perguntas, sempre mais ou menos baseadas, segundo orientações de departamentos de RH, são sua experiência, o que você fez, aquela coisa toda, qual o melhor trabalho, quais os projetos que te deram mais prazer. Agora, a pergunta que é comum e principal é sempre quanto aos seus defeitos e virtudes. Evite pôr coisas do tipo gosto disso ou gosto daquilo. Lembre sempre das obras, no sentido não de engenharia, mas no sentido de vida, que você realizou e que você viu que deram retorno, deram frutos disso. Isso é o principal, ok?
Muito obrigado, até a próxima.